Nesse vídeo nós vamos corrigir a questão 3 da nossa lista 5. A questão 3 pede para você listar todos os divisores de 180 que são divisíveis por 3. Bom, existem diversas maneiras de resolver essa questão de listar os divisores de 180 que são divisíveis por 3. Vamos apresentar uma dessas soluções aqui. Então, vou seguir mais ou menos o raciocínio da questão anterior, da questão 2. E a primeira coisa que eu vou fazer, então, é listar decompor o 180 em um produto de fatores primos. E isso também pode ser feito de diversas maneiras. Então, 180 é 18 vezes 10. Agora, esse é o chamado método das divisões sucessivas. Você vai dividindo, depois você olha para cada fator e continua dividindo ele de novo, ou seja, continua decompondo ele em números menores até obter números que não podem mais ser divididos, ou seja, números primos. Então, o 18 é 2 vezes 9, o 10 eu vou repetir aqui, e agora 2, o 9 é 3 vezes 3, e o 10 é 2 vezes 5. E pronto, agora todo mundo aqui é primo. Essa é uma maneira de decompor o 180 como um produto de fatores primos. Bom, o 180, como nós acabamos de ver, aparecem dois fatores iguais a 2, dois fatores iguais a 3 e um fator igual a 5 na sua decomposição. Então, vamos começar a listar os divisores de 180. Nós já sabemos que 1 e o próprio número sempre são divisores desse número, porque 1 vezes 180 é 180. E repara que o 180 é todos esses fatores. Como tem todos os fatores, repara que o fator 3 vai estar aqui no 180. Então, o próprio 180 é divisível por 3, ou seja, ele é múltiplo de 3. Eu já vou marcando logo os múltiplos de 3, os divisores de 180 que são divisíveis por 3. Basta que o 3 apareça na decomposição desse número em um produto de primos. Depois do 1, 2, o 2 é um divisor de 180. Repara que o 2 aparece aqui na decomposição do 180. E 2, obviamente, não é divisível por 3. Né? Ele já é primo. Bom, 2 vezes quem dá 180? 2 vezes todos os demais fatores. Porque, veja, 2 vezes o resto desses números aqui, ou seja, todos esses demais números, 2 vezes o resultado disso aqui é 180. Então, 2 vezes, basta multiplicar tudo isso. Bom, toda vez que aparecer 2 e 5 num produto, é 10. E multiplicar por 10 é tudo de bom, né? 3 vezes 3 é 9. 2 vezes 5 é 10. 9 vezes 10, 90. E como nós acabamos de ver, o 90 é divisível por 3. É múltiplo de 3. Por quê? Porque o 3 aparece na decomposição do 90. Então, eu consigo dividir isso por 3. Pronto, achamos 2. Agora, eu vou para o próximo número. O próximo número é o 3. Né? E o 3 é um divisor de 180. Porque 3 aparece na decomposição do 180. Agora, 3 vezes quem dá 180? Veja, se você olhar para esse 3, o que sobra? Sobra os demais. Quem são os demais? 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60. E dessa vez, ambos os divisores são múltiplos de 3. Porque o 3 é divisível por 3. E o 60 também é. Porque o 60 quem é? 60 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, como o 3 aparece na decomposição do 60, o 60 também é um divisor, um divisor de 180 que é divisível por 3. Né? É múltiplo de 3. Bom, depois do 3 vem o 4, né? Estou seguindo aquela sequência. Por quê? Quando eu acho o primeiro número, se eu seguir essa sequência, o primeiro divisor, eu acho também o último. Se eu achar o segundo, eu acho logo o penúltimo, porque eu vou achando. Quando se 90 é divisor de 180, é porque 90 vezes algum outro número dá 180. Então, esse outro número também é divisor de 180. Então, e aí, se eu seguir aqui é o terceiro, então esse aqui é o antepenúltimo, e por aí vai. Quando eu chegar no momento que eu começo a repetir, é que eu estou chegando nos divisores centrais, e aí eu posso parar. Bom, 4 é um divisor de 180, aqui está o 4, ó. 4 vezes quem dá 180? 4 vezes o que sobra quando você tira os fatores do 4. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 5, 45. E agora, repara que o 4, o 3 não aparece na decomposição do 4. Portanto, o 4 não é divisível por 3, não é múltiplo de 3. O 45 é, porque aparece o 3 aqui. Então, já vou marcar logo aqui também o 45. Pronto, depois vem o 5, né?
o 5 é um divisor de 180, porque 5 vezes esse restante aqui, ó, é 180. Então, 5 vezes quem? 5 vezes todos os demais fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. E, novamente, o 5 não é divisível por 3, já é primo, mas o número que sobra aparece o 3. Então, 36 é divisível por 3. Depois vem o 6. O 6 é um divisor de 180. Repara que 2 vezes 3 é 6. 6 vezes quem? Ah, claro, e o 6 é divisível por 3. Né? O 3 aparece na decomposição do 6. O outro número, 6 vezes quem? 6 vezes os demais fatores que sobraram. Ó, 2, 3 e 5. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 3 é 30. 30 também é divisível por 3, porque tem um fator 3 aqui na decomposição do 30. Isso aqui dá 180. Prosseguindo, depois do 6 vem o 7. Mas o 7 é primo, e o 7 não aparece na decomposição do 180. Portanto, o 7 não é um divisor de 180. Depois do 7, eu vou para o 8, então. Já que o 7 não é, eu vou avançar para o próximo. Eu vou para o 8. Vou escrever aqui nessa outra linha. O 8 não é um divisor de 180. Por que 8 não é um divisor de 180? Porque quando você decompõe o 8 em um produto de fatores primos, o fator 2 deve aparecer 3 vezes. Mas aqui, o fator 2 só aparece 2 vezes na decomposição do 180. Então, 180 não pode ser 8 vezes alguma coisa. Porque para ter 8 na decomposição do 180, eu preciso de 2 fatores iguais a 2. E só tenho 2 aqui. Então, não tem como ter 8 vezes alguma coisa aqui para dar 180. Então, o 8 não é um divisor de 180. Bom, então eu vou para o próximo. Depois do 8 vem o 9. Agora o 9 é divisor de 180. Por quê? 3 vezes 3 é 9. E claro, o 9 é um divisor de 180 que é também divisível por 3. Porque aparece o 3 aqui, né? Bom, agora 9 vezes quem? Quando você tira 3 vezes 3, tira esses dois fatores iguais a 3 para obter o 9, o que sobra são os demais fatores. Quem são os demais fatores? 2, 2 e 5. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 2, 20. E repara que o 20 não é um divisor não é divisível por 3, porque só tem dois fatores iguais a 3 no 180. Você já usou os dois aqui no 9, o 20 não aparece o 3 na decomposição do 20. Depois do 9 vem o 10 é divisor de 180, porque, ó, repara que 2 vezes 5, né? 2 vezes 5 é 10. 10 vezes quem dá 180? 10 vezes 18, né? De fato, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 2 é 18. Bom, o 10 não é divisível por 3, 2 e 5, né, os fatores do 10, e o 18 sim. Tem dois fatores iguais a 3, então dá para dividir por 3. Depois do 10 vem o 11 é primo e o 11 não aparece aqui, então não tem como dividir 180 por 11. Depois do 11 vem o 12. 12 é divisível, é um divisor de 180, assim, ó. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3, 12. 12 vezes quem? Ó, 4 vezes 3, 12, sobram 2, 3 e 5, então vezes 15. E ambos os números são divisíveis por 3, são múltiplos de 3, porque o 12 aparece o 3 na decomposição do 12 e aparece outro 3 na decomposição do 15. Então, ambos são divisíveis por 3 ou múltiplos de 3. Bom, depois do 12 vem o número 13, o 13 é primo e não aparece aqui, então 13 não é um divisor de 180. Depois do 13 vem o 14 também não é um divisor de 180, porque o 14, quando você decompõe um produto de fatores primos, é 2 vezes 7. O 7 não aparece aqui na decomposição do 180. Depois do 14 vem o 15. Ora, mas o 15 já está aqui, né? Se você colocar o 15, vai ficar 15 vezes 12. O 12 já está listado também. Depois do 15, o próximo vai ser o 18. Mas é 18 vezes 10. Então, se você prosseguir, você já vai encontrar os que já estão aqui. Tá bom? Então, aqui estão todos os divisores de 180. Todos os divisores de 180 são esses números que aparecem nessa fileira e nessa. E dentre esses divisores, aqueles que são divisíveis por 3 são aqueles que eu destaquei aqui. Ou seja, aqui estão todos os divisores de 180 e eu destaquei, né, pintei aqui os divisores de 180 que também são divisíveis por 3, ou seja, que são múltiplos de 3. Outra maneira de achar, depois se você tivesse listado todos os divisores de 180
e não tivesse feito usando a decomposição do 180 em um produto de fatores primos, você ia chegar nessa lista aqui também, e aqui você poderia usar o critério de divisibilidade por 3, sair somando todos os algarismos de cada um desses divisores e ver quais desses números, em quais deles a soma dos algarismos é divisível por 3, né? Ou seja, usar o critério de divisibilidade por 3. Por exemplo, o 15, né? 5 mais 1 é 6, então 15 é divisível por 3. O 20, 2 mais 0 é 2, não é divisível por 3, tá bom? Mas quando você usa essa maneira de achar os divisores, de listar os divisores, você já acha logo os divisores de 180 que são múltiplos de 3, tá bom? Então pronto. Essa é uma maneira de resolver o problema. Existem outras maneiras de fazer isso. Eu apresentei uma delas.